Humano. Na primeira aula, tomamos conhecimento da origem e dos fundamentos históricos da psicologia e entendemos que, como ciência, ela busca compreender o comportamento humano subjetivo. Com base nesse objetivo, a psicologia precisou comprovar suas hipóteses por meio da investigação, valendo-se de métodos e procedimentos científicos. Já sabemos que a psicologia como ciência recusa o senso comum, também sabemos que os objetos de estudos da psicologia são pertinentes ao conhecimento epistemológico do ser humano em sua totalidade. Como ciência, ela parte da observação do comportamento humano, dos processos mentais, dos estímulos, das respostas e das construções de desenvolvimento, fisiológico e psicológico, do sujeito durante o processo de construção da aprendizagem. Nesta segunda aula, aprofundaremos os aspectos pertinentes às fases do desenvolvimento humano. Iniciaremos com o desenvolvimento do bebê, as fases de desenvolvimento, as diferenças de comportamento, de personalidade, nas etapas de formação do indivíduo. Nossa abordagem partirá da teoria psicanalítica, do desenvolvimento psicossexual e da teoria psicossocial de Erik Erikson. Objetivos. Item: compreender o processo das fases do desenvolvimento humano. Item: estudar e refletir sobre as bases teóricas do desenvolvimento humano. Item: compreender que, em cada etapa do desenvolvimento, pode ser observado um aspecto determinante na estrutura da personalidade humana. 24. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Psicologia do desenvolvimento, bases fisiológicas e psicológicas de desenvolvimento do bebê. Objetivo. Item: refletir sobre o desenvolvimento humano nos aspectos físicos e mentais a partir da fase inicial do desenvolvimento. Vamos iniciar estudando o processo natural do desenvolvimento humano a partir da sua fase inicial, isto é, do nascimento, até a vida adulta. Sabemos que é possível perceber o desenvolvimento físico de um bebê, de uma criança e de um adolescente. Mas será que conseguimos perceber outros fatores menos visíveis, como percebemos o tamanho, a altura e o crescimento físico de modo geral? Neste tópico, discutiremos aspectos importantes do desenvolvimento humano, dos quais abordaremos a construção das funções orgânicas e psicológicas, e ainda nos aprofundaremos no conhecimento das diferenças de comportamento e da personalidade. Uma psicologia do desenvolvimento. Ciência do desenvolvimento. Você já pensou como acontece o desenvolvimento físico e linguístico do bebê? A psicologia do desenvolvimento busca compreender as mudanças do comportamento, o crescimento físico, a expressão emocional, o desenvolvimento da linguagem, do balbucio à fala mais complexa e madura, o comportamento e a personalidade nas diferentes fases da vida humana. Estudar o desenvolvimento ajuda a compreender os benefícios céleres e práticos da formação humana, pois é através da observação do desenvolvimento que podemos aprender a perceber a diferença no comportamento de uma criança em relação a outra para um aprimoramento das relações. Ajudar os pais de uma criança que parece atrasada em seu desenvolvimento sobre o prisma do que esteja dentro dos padrões de limites da normalidade. Tópico 1. 25, Aula 2. Orientar os educadores a planejar melhor os programas de aulas quando entendem como uma criança de certa idade aprende melhor. Vocês devem terem notado ou utilizam os condrio. Por outro lado, especialistas da educação, ou abordam a educação e inclusão, precisamos compreender que as crianças passam por estágios de desenvolvimento, aos quais compreendem faixas etárias. Nas amplas faixas do desenvolvimento normal, podemos encontrar uma grande quantidade de diferenças individuais, entre elas as que dizem respeito ao desenvolvimento fisiológico. Altura, peso, ecoigita, falar, entender várias ideias. Vamos pensar, então, sobre o desenvolvimento do bebê. O bebê, em seu processo de desenvolvimento, passa por constantes mudanças. Vamos pensar sobre alguns aspectos relacionados ao modo como se dá esse processo. O primeiro desenvolvimento acontece a partir do encéfalo caudal, ou seja, no embrião, a cabeça se diferencia em relação à cauda, indica que o desenvolvimento deve prosseguir da cabeça. Observemos, a seguir, outras características pertinentes a esta fase de desenvolvimento. A cabeça de um embrião com 2 meses é metade da extensão do corpo, já a cabeça de um adulto é apenas 1/7 do tamanho restante.
E tem o encéfalo do bebê de 1 ano pesa 70% do total do peso adulto, por outro lado o restante do corpo ainda tem muito a progredir. Eu Letins Tossicongere. Figura 1b. EB com 0. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. E tem os bebês aprendem a usar as partes superiores do corpo antes de usarem as partes inferiores. Item do físico, seguem 2 princípios de progressão, assim, os olhos de um embrião se desenvolvem antes de seu tronco. O complexo, das estruturas físicas para as psicológicas. Quanto à linguagem, o bebê vai do choro ao balbucio, depois para as palavras e em seguida para as mais complicadas. Vai das emoções globais para as específicas, tais como o amor, o ódio, o medo, a raiva, o ciúme. 1.2 Desenvolvimento cognitivo. Piaget, psicólogo suíço, especialista em psicologia evolutiva e epistemologia. Ignetic, eu no Do ponto de vista motor e cognitivo, sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. Observamos que, apesar dessa ordenação, o desenvolvimento cognitivo de uma criança em relação a outra, até em um mesmo estágio, pode variar. Estudaremos de modo aprofundado os estágios do desenvolvimento cognitivo na terceira aula. Observemos ainda que há diferentes tipos de desenvolvimento nas diferentes etapas da vida da criança e que existem diferenças no processo de crescimento físico, assim como há mudanças no desenvolvimento do pensamento, que resultam em um processo mais acelerado em determinadas fases e menos acelerado em outras. Exemplificamos alguns dados a seguir. Item: o desenvolvimento motor e físico acontece de modo mais rápido na infância. Item: a linguagem se desenvolve mais rápido nos primeiros anos da escolaridade infantil. Item: o pensamento lógico e a socialização são mais rápidos nos anos escolares do ensino fundamental. Item: na adolescência, acontece o desenvolvimento das funções orgânicas, com o amadurecimento do sistema reprodutivo. Agora vamos voltar nossa atenção para alguns modelos da teorias do desenvolvimento. Elas nos ajudam a entender como podemos controlar nosso próprio destino ou como podemos reagir. Eu Letins Tossicongere. Figura 0. Pessoas indo de M ou do igual N o processo seu ou IRC titues ou CIL. Tópico 1. 27. Eu Letins Tossicongere. Figura 1. Com nortão em teu ateito e ao teu N on o Deus sujeito. Da psicologia moderna, estudado na primeira aula, sobre o comportamento do sujeito. Watson explica que o ser humano pode ser treinado de modo a responder significativamente a vários estímulos. Para comprovar sua hipótese, ele treinou um bebê, que antes interagia de modo afetivo com os animais, a ter medo deles. O bebê respondeu positivamente ao seu experimento e assim Watson comprovou sua hipótese. A partir dessa observação, trataremos da primeira teoria. Na teoria mecanicista do mundo, somos vistos como indivíduos em constante reação, reagindo ao invés de iniciando uma ação. Nessa teoria, o conhecimento é visto como um espelho mecânico, as pessoas, como máquinas, resultado daquilo em que o ambiente as transforma. Observa que as experiências anteriores afetam o comportamento posterior do sujeito. Os focos abordados na teoria mecanicista são mantidos pelos psicólogos da aprendizagem social e pelos psicólogos behavioristas, dentre os quais se destacaram Ivan Pavlov, filósofo russo, pioneiro no trabalho da aprendizagem. Por condicionamento, o psicólogo Jerome Kagan, psicólogo de Harvard, o linguista Okhvig, Georgiano e o CNDGTT. Disse crianças com seus pais é de fundamental importância na maneira como a criança aprende a linguagem e lida com a agressão e o senso de moralidade. Para a segunda teoria, organísmica do mundo, o conhecimento é comparado como modelo de uma lâmpada orgânica, as pessoas são vistas como organismo ativo que, por meio de suas ações, põe em movimento o próprio desenvolvimento. Ou concurso qualitativas de ordem interna e não de ordem externa. Há maior interesse pelo tuego do subgnurtoduto. O indivíduo, certas coisas e a agir de certas maneiras. Jean Piaget é o defensor dessa visão.
Ele teorizou o desenvolvimento cognitivo Juk no Geosuktigutai Viltouseuk. Ekdikio Eltgult do DC Imptcão, DC. Maturação e do ambiente definido como comportamento de inteligência. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. A terceira teoria é a psicanalítica. É o óbvio o fundador é Sigmund Freud. O psicanalista austríaco sustentava que as pessoas não são ativas nem passivas, mas que se encontram em dois estados, o de conflito, que depende do estágio do desenvolvimento de cada pessoa, e o dos instintos naturais, os quais sofrem restrições impostas pela sociedade. De modo que, as pessoas empreendem a partir do seu estado ativo ou passivo. As fases do desenvolvimento freudiano, psicanalítico, são objetos de estudo do próximo tópico. Nele compreenderemos os conflitos e o desenvolvimento da personalidade nas 5 fases do desenvolvimento psicossexual. Eu no idtkoktexo e sugudgugvonvilgtujuk no eiortdido. Como um todo ordenado do qual se pode considerar o desenvolvimento físico e os processos mentais nas diferentes fases da vida e nas diferenças individuais de um bebê em relação a outro, de uma criança para outra criança, de um adolescente para outro, de um adulto para outro adulto. Essas diferenças são explicadas, como vimos, pelas teorias mecanicista, organísmica e a psicanalítica. Tópico 1. 29. Tópico 2. Base teórica do desenvolvimento psicossexual. Objetivo. Item: aprofundar conhecimento do desenvolvimento humano relativo às fases do desenvolvimento sexual ou psicossexual. Até aqui, já temos uma visão ampliada do desenvolvimento humano em conjunto com o desenvolvimento físico e psíquico. São relevantes para as transformações das etapas do desenvolvimento do sujeito. Neste tópico, veremos esse desenvolvimento estudando outro aspecto importante, o desenvolvimento sexual a partir da etapa inicial do bebê até a adolescência. Vamos conhecer mais sobre a teoria psicossexual. Esta teoria foi constituída, como já fora dito anteriormente, por Sigmund Freud, de 1856 a 1938, por meio do movimento psicanalítico. Ele desenvolveu a técnica da psicanálise conhecida como a teoria do comportamento e da personalidade. Segundo Freud, o desenvolvimento da personalidade é subsidiária ao desenvolvimento do instinto sexual, e é paralelo à passagem pelos estágios de desenvolvimento sexual, disse Hill, 2003, R109. Para Freud, os processos de maturação são compreendidos em dois: o desenvolvimento psicossexual e o desenvolvimento do ego. Este último se diferencia da personalidade global do recém-nascido. Quando ocorre um aumento de compreensão do princípio da realidade e dos processos secundários do sujeito, aparecem também os mecanismos de autodefesa. Estudaremos esses mecanismos no terceiro tópico. Na teoria psicanalítica, o desenvolvimento do ego representa a maturação cognitiva, e o desenvolvimento psicossexual, a maturação afetiva. As fases do desenvolvimento sexual ou psicossexual estão dispostas em 5 etapas. Primeira, fase oral do primeiro ano de vida do bebê. Segunda, fase anal 2 anos de vida do bebê. 30. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Terceira, fase fálica ou edipiana dos 3 anos aos 5 anos de vida. Quarta, fase latência dos 6 anos aos 12 anos. Quinta, fase genital dos 12 anos até a idade adulta. Freud compreendeu o desenvolvimento humano dentro do princípio do prazer. Assim, considerou que o ser humano se desenvolve a partir do instinto sexual. Vejamos, então, como se dá o prazer e a construção da personalidade durante os estágios de desenvolvimento psicossexual. A. Fase oral. O bebê sente o prazer através da boca. Essa fase compreende 2 etapas do comportamento, o passivo e o ativo. No passivo, o bebê, ainda sem os dentes, sente prazer em sugar o leite, chupar o dedo. Ao surgir a dentição, o bebê manifesta o prazer nas primeiras reações agressivas, tais como rasgar, morder. Personalidade do bebê: na etapa passiva do estágio oral, o bebê apresenta dependência em relação à mãe. No desenvolvimento do comportamento, o bebê apresenta uma personalidade de posse e crenças, característica determinada pela relação com a mãe, pois dela depende sua alimentação no processo da sucção do leite materno.
Na etapa ativa, com o aparecimento da dentição, a criança desenvolve a fase agressiva, aprende a rasgar e a morder a chupeta, a mamadeira e outros objetos similares. O desenvolvimento nesta etapa pode marcar para a ironia, contenda, discussão etc. B. Fase anal. O prazer acontece no momento da expulsão ou retenção das fezes. A personalidade do bebê, na retenção das fezes, geram, na personalidade do bebê, características obstinadas à avareza e à compulsão que marcarão para a fase adulta. Na expulsão das fezes, desenvolve um comportamento para a agressividade e a personalidade pode inclinar para um ser cruel, destrutivo, desordenado. Em situações adequadas, quando acompanhado pelos pais, o processo bem conduzido de excreção das fezes e da higiene pode favorecer a personalidade criativa e produtiva. C. Fase fálica. O prazer provém da estimulação genital e de fantasias conexas. Aqui é preciso compreender o complexo de Édipo. Para Freud, é nesta fase que a criança vivencia o complexo de Édipo e vê no pai o seu rival, pois a criança deseja a mãe e... Tópico 2. 31. Freud. Dao. O ito. Ou seu. Sobre. O desenteotime, do órgão genital, não quer dividi-la com o pai. Essa fase deixa claro o comportamento incestuoso familiar. Vencido o complexo, a criança passa a identificação com o pai. Personalidade da criança, acontece a identificação do menino como o pai e da menina com a mãe à medida que é vencido o complexo de Édipo. A partir daí, o desenvolvimento das estruturas da personalidade acontece de modo mais significativo. As estruturas da personalidade são, id, ego e superego. Esta última favorece a criança na aceitação de papéis adequados em relação ao sexo e à idade. O id está presente na criança ao nascer, é a fonte inconsciente dos motivos e desejos, princípio do prazer, o ego concebe a razão ou bom senso, o superego incorpora os valores morais da sociedade e contribui com a identificação do genitor do mesmo sexo. O id, o ego e o superego são estruturas de construção e formação da personalidade da criança. Para Freud, o id e o ego estão constantemente em conflito. O id e o ego compõem um modelo de conflitos na formação da personalidade durante a infância, com base em proibições referentes à sexualidade. O superego é um processo secundário e opositor ao processo primário do prazer do id. Id processo egocêntrico, primário e alógico, é irracional, infantil, arcaico, atemporal, impulsivo, incapaz de tolerar demora de satisfação, é conduzido pelo princípio do prazer, ou seja, tudo é possível e não há limites, o limite é a satisfação pessoal em detrimento dos outros. Ego, pode ser consciente e inconsciente, orientado para a realidade e para a busca da satisfação das necessidades através de meios aceitáveis, controla os instintos adiando, inibindo e restringindo-os, à manifestação do pensamento lógico, seu interesse tem fins realísticos, portanto ele tem controle e acesso de ideias conscientes, tolera frustração, porém o ego sendo consciente pode também se tornar inconsciente produzindo mecanismo de autodefesa. Superego, consciente, controlado pela cultura e pelos bons costumes sociais, é o centro gerador de padrões aceitáveis, pode ser comparado a um avaliador do próprio comportamento. 32. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. D. Fase latência. Uma vez vencido o complexo de Édipo, o prazer sexual sofre temporariamente repressão e é canalizado para a descoberta do mundo exterior, da curiosidade de conhecer. Esse período é uma fase de calmaria para o instinto sexual, e nele se estabelece a identificação com o genitor do mesmo sexo. Personalidade: a criança nessa fase está em desenvolvimento escolar, há um pleno desenvolvimento intelectual e o comportamento da criança acontece na relação social, ajustável no convívio diário em trabalhos coletivos. Fase genital. Período da adolescência em que ocorrem mudanças físicas e hormonais provocando a maturidade sexual. Nessa fase, há um reviver do instinto sexual e dos conflitos anteriores, como na fase oral e na anal. O adolescente, no processo de desenvolvimento para a vida adulta, faz sua opção sexual. No caso dos heterossexuais, o prazer acontece com a relação sexual com o indivíduo do sexo oposto, segundo Freud.
A fixação em qualquer outro estágio, durante essa fase, pode conduzir a traços anormais de personalidade. Personalidade: o desenvolvimento da personalidade pode levar o adolescente ao amor por si mesmo, narcisismo, ou o contrário, o jovem pode tornar-se altruísta. O amor é compartilhado com outros. Nessa fase, acontece também a emancipação nas relações com os pais. O desenvolvimento sexual acontece paralelamente às etapas do desenvolvimento cronológico e físico da criança. Segundo Freud, essas fases são compreendidas em 5, e cada uma apresenta uma característica da sexualidade, da criança, do adolescente e do adulto. Em relação à personalidade, pode tender a uma definição de um comportamento normal ou anormal. A priori, a personalidade sofre em sua formação conflitos, que são medidos pelas estruturas do id e do ego, na formação da personalidade de cada sujeito, e do superego, moldado pelo pensamento aceitável culturalmente. Assim, essas estruturas são classificadas como o modo racional ou cognitivo pelo qual as atitudes do sujeito vão se modificando ao longo do seu desenvolvimento. No próximo tópico, estudaremos mais sobre essa base teórica, observando a importância dos instintos sexuais e os mecanismos de defesa do inconsciente. Tópico 2. 33. Tópico 3: Libido, instinto sexual no processo de desenvolvimento. Objetivo: item: compreender como os instintos estão para o desenvolvimento libidinal no comportamento do sujeito. Freud considerou os instintos como uma representação psicológica. Ele discute os instintos como um conceito animal em sentido restrito e limitado que leva a uma resposta satisfatória e aponta 4 propriedades do instinto. 1, 2, 3, 4. Fonte ou origem: inquietação somática. Objeto interno: redução da excitação. Objeto externo: coisa ou ato que reduz a excitação. Ímpeto: força da pulsão. Essas propriedades do instinto compreendem o organismo e se manifestam em momento de excitação. Já as manifestações implicam no comportamento que experimenta e manifesta a gratificação. Exemplo: um bebê que chora, ímpeto, com fome, fonte, ao ser alimentado, objeto externo, reduz a excitação, objeto interno, gerando um comportamento gratificador. Freud observou que no caso da fome há menos flexibilidade, ou seja, menos tolerância, quanto ao objeto externo, pois no instinto sexual, este tem relação com vários objetos como a libido, a agressão, a catexese e o inconsciente. A libido é objeto de grande importância para Freud, que a considerou como excitação sexual ou energia sexual. A libido pode se dar por um processo do inconsciente, como, por exemplo, o medo que uma criança tem de cair e se machucar, ou o medo inconsciente da castração. Para Freud, a libido é caracterizada pelo prazer do ato sexual. Um fato consiste na função biológica que caracteriza a reprodução em todas as espécies. 34. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Tanto a humana como a animal, o que move não é a reprodução, mas o prazer do próprio ato sexual. Porém, na espécie humana, para a mulher, a procriação é mais que um ato sexual, pois envolve um tempo de gravidez e cuidados com o bebê. Nesse sentido, Freud usa o termo sexualidade, que vai além do próprio ato sexual e compreende um prolongamento de cuidados com os filhos. Freud considerou que a agressão está relacionada com a sexualidade e tem importância na autopreservação da espécie por meio da competição e da autofitocan. Escoou inutinto degevidquetou, rotelkniou routktiotoktgo comportamento de autodestruição, instinto agressivo de morte e o denominou de thanatos. Definida por Freud, a catexese é a energia que entusiasma uma ideia, ou seja, uma ideia que surge para realizar um comportamento que minimiza a pulsão. Por exemplo, a mãe é um objeto catectado pela criança pela qual ela pode reduzir muitas pulsões. O inconsciente, segundo Freud, não é algo de que não estamos conscientes, mas o que é reprimido ou impedido pelo sujeito para não se tornar consciente ou pré-consciente. Este último é o que se pode tornar consciente quando a atenção é focada nele. Já o inconsciente, não se trata de focar a atenção, mas representa uma repressão do objeto que causaria sofrimento. Freud denominou que os conflitos são tensões que geram ansiedades ao organismo, provocando um conflito entre o id e o ego, gerando um mecanismo de autodefesa, os quais são inconscientes para o sujeito.
Esses mecanismos são a repressão, a negação, a formação reativa, a projeção, a racionalização, a fichação, a regressão, o deslocamento e a sublimação. Vamos só dar uma ideia de como esses mecanismos funcionam na vida do indivíduo. A repressão reprime ideias e lembranças causadoras de ansiedade. São traumas que não tiveram uma descarga motora, ou seja, o choro fora reprimido ou silenciado no momento em que ocorreu. A negação é uma tentativa do sujeito em negar que um fato ou erro ocorreu, pois admiti-lo causaria muita ansiedade. Por isso é mais fácil aceitar cair no ridículo que admitir o erro. Por exemplo, uma criança que era numa atividade esportiva escolar, tendo sido observado o erro pelo educador e demais colegas, nega-o, pois é preferível cair no ridículo que admiti-lo, já que o fato de admitir causaria muita ansiedade. Observem que a negação não é uma mentira consciente, mas uma situação em que o sujeito está convencido de sua versão. Tópico 3. 35. Na formação reativa, o sujeito apresenta uma manifestação de sentimento oposto ao que se está sentindo, então reprime. As características desse mecanismo são o exagero e o extremismo na demonstração. O caso de uma pessoa que odeia outra e pode se comportar com essa com extrema delicadeza. O que pode soar falso e ser percebido através das manifestações de exagero. Na projeção, comportamento paranoico, há uma troca de interpretação da compreensão de um ato ou sentimento. Por exemplo, uma pessoa que odeia outra inverte a posição a seu favor afirmando que é perseguida pela pessoa que ela odeia. Na racionalização, o sujeito se convence de suas explicações em relação a seus atos falhos, porém não são convincentes aos ouvidos de quem o escuta. A fixação condiciona o sujeito a um estágio primitivo do desenvolvimento. Por exemplo, um adulto com atitudes adolescentes ou infantis imaturas, um adolescente com comportamento infantil, etc. Para Freud, as pessoas anresentâneas, a regressão é a volta do sujeito a um estágio anterior ou primitivo. Um exemplo, uma criança de 9 ou 10 anos que volta a fazer xixi na cama ou a pedir mamadeira. No deslocamento, como o próprio nome sugere, há um deslocamento de sentimento. O sujeito reprime uma frustração de um ponto original para outra situação. Por exemplo, o filho que apanha da mãe antes de sair para a escola, na escola essa criança pode apresentar agressividade com a professora ou colegas. Por fim, a sublimação é um dos melhores mecanismos de defesa, pois sua finalidade é construtiva e aceitável socialmente, a agressividade é canalizada para um bem comum ou bem-estar pessoal e social. Por exemplo, um indivíduo, diante de uma situação humilhante causada por uma terceira pessoa, consegue reverter a cena buscando explicações plausíveis para entender a atitude e desculpar o modo como a pessoa a abordou, ou seja, sempre em busca da própria paz interior. Atitudes como essas podem ser dadas pelo professor em momento de estresse do aluno, e vice-versa. Antes de concluirmos nossos estudos deste tópico, vamos comentar sobre uma nova teoria da psicanálise, a neopsicanálise. Um dos autores dessa nova visão da psicanálise é Anna Freud, 1965, filha de Freud. Outros teóricos, como Weil, 1960, Hartmann, 1958, Criss, 1951, Prepoport, 1951, Lowenstein, 1953, Spitz, 1965, conhecidos como psicólogos do ego, buscaram investigar a estrutura da 36. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Personalidade do ego e procuraram entender a origem e o desenvolvimento das capacidades racionais do desenvolvimento do ego no sujeito. Em 1966, Loevinger postulou 7 estágios que complementam o desenvolvimento do ego no ser humano. Para a autora, o eu surge pela consequência das atitudes limitadas do ego. Segundo a psicanálise, o ego pode ser consciente e inconsciente nas fases do desenvolvimento do sujeito. Assim, o ego cede espaço para o eu consciente, que interage no mundo das relações reais. Os estágios constituem para o indivíduo uma forma de interação pela qual o indivíduo se defronta com a necessidade de adaptação ao novo ambiente realista. A autora considerou que o ego evolui em ascensão de estágios, os quais classificou como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
pré-social e simbólico compreende a diferença entre o eu e do não eu. O bebê não diferencia seu próprio eu em relação ao eu da mãe, nem entre o que é animado do que não é inanimado. Impulsivo diz respeito ao controle espontâneo dos próprios impulsos, não compreende regras. A criança acredita que uma ação é má porque foi castigada. A preocupação consciente com os impulsos agressivos e sexuais. Oportunista tem melhor controle dos impulsos e obedece às regras com o objetivo de obter vantagens. Conformista, obedece às regras porque são regras nas relações humanas. A criança tende a considerar o sentimento e a motivação. Consciencioso nas relações pessoais, o adolescente considera os sentimentos, sua consciência é voltada para obrigações, torna-se introspectivo e autocrítico. Autônomo, o sujeito tende a considerar os diferentes papéis sociais, compreende que na relação há dependência mútua, preserva sua individualidade e busca a própria autorrealização. É capaz de lidar com os próprios conflitos e se torna mais tolerante. Integrado, ao chegar a esse estágio, a pessoa atinge gestos nobres de reconciliação ligada à experiência conflitante, sabe renunciar o que parece inaceitável. Para a criança atingir este estado, dependerá do comportamento e da sensibilidade materna no tocante das necessidades infantis. Ao considerar esses últimos estudos sobre a psicologia do ego, é possível inferirmos que Freud deu grande contribuição no campo da investigação da personalidade humana. É possível afirmar, ainda, que o objeto de estudo da psicanálise fundamentou as bases de pesquisa quanto à formação inicial do sujeito e ao conjunto de suas ações comportamentais, conscientes e inconscientes. Tópico 3. 37. Tópico 4. Base teórica do desenvolvimento psicossocial. Objetivo. Item: estudar o desenvolvimento humano numa visão social segundo o conhecimento de produção científica de Erik Erikson. Já compreendemos as etapas do desenvolvimento humano da teoria psicossexual, e observamos que os sujeitos compõem um conjunto de transformações sexuais pelos quais vão se formando nas diferentes fases de sua formação humana. Vimos ainda que, durante a formação, podem desenvolver comportamentos e atitudes de personalidade normal e anormal, o que constitui objeto de estudo da psicanálise. Agora conheceremos a teoria ericksoniana compreendida como teoria psicossocial da nova psicanálise ou neopsicanálise. Queremos observar que Erikson compreendeu a importância de investigar as diferentes etapas do desenvolvimento do sujeito considerando o meio social. Para tanto, suas investigações partem do desenvolvimento inicial do ser humano nas relações intrapessoais chegando até a etapa final do sujeito. Assim, a teoria ericksoniana fez o diferencial em relação à teoria freudiana por considerar, além do desenvolvimento sexual, as relações psicossociais. A base dessa teoria de Erikson, 1959, consiste na neopsicanalítica, a qual se deteve em estudar o desenvolvimento da identidade do ser humano com base na formação inicial do sujeito. A base da teoria ericksoniana consiste na evolução do homem instintivo de modelo psicanalítico psicossexual de Freud a modelos psicossociais. Para Erikson, o desenvolvimento humano é dirigido pelo princípio epigenético, ou seja, cada etapa do desenvolvimento é criteriosamente determinante da origem. 38. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. E ascendência até que todas as partes tenham surgido e se resumam em um todo do funcionamento integrado do indivíduo. Erikson complementou a visão do modelo psicossexual freudiano. De utniuendo barra e o de degefgud corrotunctoito gutaeodudgug von viogto. E ortggu. Que a passagem do desenvolvimento humano vai além dos instintos sexuais numa condição de interação significativa com o ambiente físico e social. Para isso, ele formulou 8 estágios, considerando os estágios iniciais freudiano: estágio oral, anal, fálico, latência, adolescência, genital, adulto maduro, senescência. Erikson compreendeu que, para cada um dos estágios do desenvolvimento humano, pode apresentar-se uma crise de natureza social não resolvida, ou resolvida. O que veremos a seguir em nossos estudos é como as crises podem se apresentar em cada um desses estágios. Primeiro observaremos que a solução de qualquer conflito depende em parte do sucesso com que os dilemas anteriores foram tratados pelo sujeito consciente.
Erikson afirma que, mesmo que o sujeito tenha a consciência de suas dificuldades, a saúde mental não fica estabelecida de uma vez para sempre, pois as experiências posteriores podem contrariar as anteriores. Esquematizaremos, através de um quadro, os 8 estágios psicossociais em paralelo às fases psicossexuais, para ajudá-lo numa melhor compreensão sobre as crises que cada um desses estágios pode apresentar no sujeito. Observe que a cada estágio surge uma nova crise, que, quando não resolvida, passa para a próxima fase causando conflitos não resolvidos para a vida adulta. Esse processo caracteriza a identidade sempre em desenvolvimento da personalidade do sujeito. O aguerro um demonstrativo das daças do desenvolvimento psicossexual e psicossocial. Tópico 4. 39. Até aqui podemos considerar que a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson compreendeu bases sólidas no campo do conhecimento humano frente aos conflitos sociais. O diferencial dessa teoria consiste na observação significativa dos conflitos nas diversas fases do desenvolvimento e na interpretação feita pelo sujeito em formação frente às relações interpessoais. São nessas relações que o sujeito pode modelar suas atitudes comportamentais frente à própria formação da personalidade. A neopsicanálise consiste, portanto, em observar que na psicologia nada está pronto e acabado, mas que, a partir do que já se produziu como ciência, ainda é possível conferir outros atributos aos estudos da formação do sujeito, por ser este um ser subjetivo. 40. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Aula 3 Bases teóricas do desenvolvimento e da aprendizagem. Olá, caros alunos! Estamos iniciando nossa terceira aula. Vamos abordar as concepções de desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente a partir das